Olá pessoal, então nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre mais uma aplicação das integrais, né? Que é para o cálculo de trabalho realizado por uma força. Então vamos lá? Bom, então quero começar com vocês lembrando, né, o trabalho realizado por uma força constante, né? A gente sabe que o trabalho realizado por uma força constante é dado pelo produto da força vezes o deslocamento, né? Então é a partir daqui que nós vamos desenvolver nossa teoria. Então a gente conhece, a gente sabe como calcular o trabalho quando a força é uma constante, tá? O que a gente quer fazer nesse vídeo é generalizar essa noção de trabalho para quando a força não é uma constante, mas quando a força depende da posição, ok? Então nesse caso o que a gente vai fazer é o seguinte: imagina que eu tenho uma partícula, né, um corpo, uma massa, né, se deslocando do ponto A até o ponto B, né, sobre a ação de uma força, e essa força depende da posição que a partícula está ocupando, ok? Eu vou supor, como matemático, a hipótese que eu preciso para poder escrever as coisas, que a força seja contínua no intervalo AB, o que é, do ponto de vista físico, também bastante razoável, tá? Bom, então o que nós queremos fazer é calcular qual é o trabalho ao mover a partícula do ponto A para o ponto B sobre a ação de uma força que não é constante, mas só depende da posição que a partícula está ocupando nesse deslocamento, ok? Bem, tudo que a gente sabe é calcular trabalho para forças constantes. Então o que a gente vai fazer é particionar o intervalo de A até B, né, onde acontece o deslocamento, em pedaços suficientemente pequenos, de modo que em cada um desses pedaços eu possa aproximar essa força por uma constante e usar, né, que o trabalho é força vezes deslocamento se a força for constante. Ok? Então o que a gente vai fazer é considerar uma partição do intervalo, né, e escolher pontos intermediários, escolher marcas nesse intervalo aí. Ok? Essa partição pode ser em tamanhos uniformes, né? Todo intervalinho da partição tem o mesmo tamanho, ou não vai fazer diferença para a gente. Ok? Então, a situação que a gente tem fica bem representada por esse gráfico aqui. Ok? A minha partícula começa em A e termina em B, e ela fica sob a ação de uma força que depende da posição onde a partícula está. Ok? O que nós fizemos? Nós vamos dividir esse deslocamento de A até B em pedacinhos, né? E a gente vai olhar para um desses pedacinhos aqui genérico, que é o que vai de xi-1 até xi, né? Que é esse daqui. Tá? Se esse pedacinho for pequenininho, né? Vamos aproveitar e marcar isso daqui. O tamanho desse pedacinho aqui a gente vai chamar de delta xi, né? Onde esse delta xi é o extremo à direita menos o extremo à esquerda, né? xi menos 1. Tá? Se esse tamanhozinho for suficientemente pequeno, nós podemos considerar que a força que nós estamos aplicando nesse intervalo é praticamente constante. Ela não varia muito porque a função é contínua. Tá? Então, se a força for praticamente constante, eu vou tomar o valor dela como sendo o valor na marca, né? xi estrela, como sendo f de xi estrela. Se a força é isso daqui e o deslocamento é esse, nós obtemos uma aproximação para o trabalho realizado nesse trechinho aqui. Esse trabalho I, né, que é o trabalho no intervalo I, vai ser dado por f de xi estrela delta de xi. Ok? Então, nós conseguimos calcular o trabalho em cada um desses intervalinhos, ou pelo menos aproximar. Para aproximar o trabalho realizado para ir de A até B, eu somo todos esses trabalhinhos aqui, né, que são n subintervalos, somatório de I igual a 1 até n, de fx estrela delta xi. Tá? Então isso aqui é uma aproximação para o trabalho, e é a base do que a gente está realizando nesses vídeos de usar a integral para modelar, né? Nós dividimos o intervalo, aproximamos cada coisa dessa por uma arinha, somamos essas arinhas, obtemos uma expressão que tem cara soma de rima. Tá? Para fazer essa aproximação ficar boa, o que nós fazemos é tomar o limite
quando n tende ao infinito, se a partição for em tamanhos iguais, ou fazer o tamanho da partição tender a zero. E quando nós fazemos isso, nós obtemos a integral de Riemann, né? Então, nós definimos o trabalho tal, realizado por uma força f de x sobre uma partícula, né, que vai de x igual a até x igual a b, né, como sendo o limite quando o tamanho da partição tende a zero, de somatório de i igual a 1 até n, de fxi estrela delta xi. E isso daqui é a definição de integral, né? Então, isso daqui pode ser dito como a integral de a até b de f de x dx. O trabalho é a integral de a até b de f de x dx, onde f é a força. Ok? Então, nós obtivemos uma expressão para o trabalho, né, como uma integral. Tá? Só para fazer uma observaçãozinha, que o que a gente fez aqui, em geral, funciona muito bem para quando você tem um produto de duas grandezas. Né? Então, tem um princípio físico, princípio entre aspas, né, um modo de pensar, que se uma grandeza é dada pelo produto de duas outras, se essas grandezas forem constantes, então a sua fórmula geral, quando uma grandeza depende da outra, é uma integral. Tá? É só um jeito de pensar. Isso não é sempre verdade, mas é um bom modo de pensar, um bom modo de enxergar isso daí. Então, no caso do trabalho, isso é realmente verdade. O trabalho vai ser dado como integral de a até b de f de x dx. Tá? Então, o que eu pretendo fazer no restante desse vídeo é dar diversos exemplos do cálculo de trabalho para forças que dependem da posição. Tá? O primeiro exemplo que eu gostaria de fazer com vocês é um clássico da física, que é o lançamento vertical de um objeto. Então, é perguntado para a gente quanto trabalho é feito ao lançarmos verticalmente um corpo de massa m quilos a partir da superfície da Terra para uma órbita de altura h acima da superfície. Né? Para resolver esse problema, nós vamos usar que a força da gravidade entre dois corpos, né, um de massa mzão e o outro de massa mzinho, é dado por menos g mzinho sobre r ao quadrado. Né? A força da gravidade cai com r ao quadrado. Né? E é uma força atrativa, por isso o sinal de menos aqui. Ok? Bom, então vamos lá. O que a gente está fazendo então? O que a gente está fazendo é pegando, imaginando que aqui eu tenho a Terra, né? E que a Terra tem um raio R0, a gente está pegando um objeto que está na superfície da Terra e levando ele até uma altura R0 mais H. Ok? Então, dito tudo isso, né, nós podemos escrever o trabalho realizado pela força da gravidade como sendo a integral, né, o ponto que ele começa é o raio da Terra R0, ele vai até R0 mais H. A força que a gente está considerando é a força da gravidade, que é menos G mzão, mzinho, sobre R ao quadrado, dr. Ok? Bom, essa integral aqui, né, integral de 1 sobre R ao quadrado, é menos 1 sobre R. Então, isso daqui fica G emão e eminho são constantes. Então, isso aqui fica G emão eminho. R ao quadrado fica sobre R. Está calculado nos extremos de integração aqui, que são R0 e R0 mais H. Ok? E isso daí vai dar G emão eminho, né, sobre o raio final, que é R0 mais H, menos G emão eminho sobre R0. Okay? Então, esse foi o trabalho realizado contra a força da gravidade para deslocar o objeto da posição R0 até a posição R0 mais H. Né? Então, para calcular isso daí numericamente, eu precisava do valor de G, o valor das massas, o valor do raio da Terra e qual foi a altura dessa órbita. A gente não vai fazer isso aqui. Tá? O próximo exemplo que eu quero fazer com vocês é um exemplo muito lindinho, que é o seguinte: imagina que a gente está fazendo uma escalada, né? A gente chega no topo da montanha, essa montanha tem uma altura de, pelo menos o último trajeto que a gente escalou, tem uma altura de 60 metros, né? E o que a gente quer fazer depois de ter escalado é puxar a corda para cima. Então a gente vai puxar a corda para o topo da montanha. Né? Então a pergunta que eu
quero responder quanto trabalho eu tenho que fazer, realizar, contra a força da gravidade, para puxar essa corda de 60 metros para o topo da montanha. Ok? Aqui está feito um desenho esquemático da situação, né? Tem uma corda e eu vou puxar essa corda aqui para cima. Essa corda mede 60 metros e o que a gente precisa saber é a densidade linear dessa corda, que é de 66 gramas por metro quadrado, ou seja, cada metro dessa corda pesa 66 gramas. Ok? Antes da gente começar a resolver o problema, a gente tem que entender por que aqui eu não tenho uma força constante. Por que a força depende da posição, certo? Então imagina que eu vou adotar uma variável aqui que é x, que é o quanto de corda a gente já puxou aqui para o topo. Né? Então o que falta puxar vai ser 60 menos x. Ok? A gravidade, né, só age sobre esse pedaço de corda aqui, né? Na verdade, ele está puxando para baixo esse pedaço de corda aqui, que tem uma massa variável. Conforme eu puxo, vai ficando menos corda de pendurada e o peso da corda que a gente vai sentir vai ser muito menor. Então, o começo é muito mais difícil puxar e depois vai ficando muito mais tranquilo puxar essa corda aí. Né? E por isso, essa força depende da posição. Ok? Ok. Tá, então, nesse caso aqui, a gente está chamando, como eu fiz anteriormente, isso aqui de x, isso aqui de 60 menos x, tá? Nós sabemos que, vamos aproveitar e escrever isso daqui, né? Que a densidade é de 66 gramas, né? Que eu posso converter para o sistema internacional como sendo 0,066. Tá difícil escrever os 66 quilo, tá? A gente sabe que a massa, que eu vou chamar a massa desse trecho aqui de M1, né? Que essa massa aí é o tamanho linear dessa corda, que a gente sabe que é 60 menos x vezes a densidade. Então a massa depende do x, tá? E se a gente quer calcular o peso desse trecho aqui, é simplesmente g vezes m1, tá? Eu vou adotar g igual a 9,8, vou adotar g igual a 10, vou adotar g igual a 9,8. Então isso aqui vai ser 0,9,8 vezes 0,066 vezes 60 menos x, ok? Beleza. E isso daqui, agora eu preciso de uma calculadora. Eu acho que é 0,6468 60 menos x. Espero ter acertado na calculadora, ok? Bom, então esse é o peso da massa da corda de pendurada. E desse modo, se a gente quer calcular o trabalho vai ser simplesmente a integral, né, o x começa em 0, né? E quando a corda estiver toda aqui em cima, vai ser 60, né? Da força vezes o deslocamento. Ok? Dx.
Tá? Essa coisa aqui vai dar, simplesmente posso colocar o 0,6468 aqui para fora. Tá? Aí eu tenho que calcular a integral de 60, que vai dar 60x. A antiderivada de x é x ao quadrado sobre 2, tá? Tendo isso daí, basta colocar os valores do extremo, que são 0 e 60 aqui, tá? Jogando isso daí e fazendo a conta, a gente vai obter 1.164,24 unidades de trabalho, que no Si são joules. Tá? Então, essa é a resposta aqui. Tá? Esse problema é muito bonitinho, porque não é tão óbvio porque que a força varia com a posição. Ok? Ok. Então, como próximo exemplo, eu quero mostrar para vocês uma relação extremamente importante da física, que relaciona o trabalho com a variação da energia cinética. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é enunciar com cuidado essa relação aí, colocando todas as hipóteses matemáticas que estão por trás desse fato. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai considerar é uma partícula de massa m que se desloca unidimensionalmente sobre o eixo x. Isso não é fundamental nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista matemático, e está muito mais preso ao fato de a gente estar em FUV e a gente só saber lidar com coisas que dependem de uma única variável, ok? Então, daria para generalizar isso matematicamente e fisicamente não é fundamental que aconteça um movimento unidimensional, mas é o que a gente tem de ferramenta para hoje. Tá? Nós vamos supor que a posição dessa partícula é descrita por uma função x, que é uma função do tempo, né? E que nós vamos chamar o ponto inicial de x0, né? Que é o ponto quando a partícula está no tempo t0, e x1 é x de t1, o ponto final desse deslocamento. Né? Nós vamos supor que essa posição seja duas vezes diferenciáveis. Então, nós vamos poder calcular a primeira derivada e a segunda derivada, ou seja, nós vamos poder calcular a velocidade e a aceleração, né, em todos os pontos do intervalo temporal de t0 até t1. Nós vamos supor que a força que age sobre a partícula é uma força contínua durante todo o deslocamento. Tá? Nós vamos chamar de V ou V de t a função que descreve a velocidade, né? E A ou A de t a posição que descreve a aceleração. A velocidade em t0 a gente vai chamar de V0 e a velocidade no tempo t1 a gente vai chamar de V1, ok? Então, colocado tudo essas hipóteses aqui, nós vamos mostrar que o trabalho realizado pela força para deslocar de x0 até x1 é igual à variação da energia cinética. Tá? Ou seja, que tal é igual à integral de x0 até x1 de f de x dx, né, que é o trabalho, vai ser igual a meio de m de v1 ao quadrado menos meio de m de v0 ao quadrado, onde v1 é a velocidade final e v0 é a velocidade inicial. E essa grandeza aqui, né, é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, é a variação da energia cinética, ok? Então nós vamos provar esse fato, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é quantas hipóteses matemáticas estão escondidas dentro de um fato corriqueiro físico. Em geral, na física, você suporia que tudo é ser infinito, que você pode diferenciar infinitas vezes a função sem problema nenhum, mas aqui eu queria deixar claro para vocês quais são as hipóteses mínimas para a gente provar esse fato. Ok? Bem, então vamos fazer a demonstração desse fato, né? Para isso, a posição é dada por x igual a x de t, e a primeira coisa que eu vou precisar fazer vai ser uma mudança de variáveis de x para t. Então, para isso eu vou calcular os diferenciais, né? dx é igual a x' de t dt. Né? Então, eu vou precisar desse diferencial,
E eu também vou precisar observar que x0 é x de t0 e x1 é x de t1, para ver que quando o x é igual a x0, o t é t0. E quando o x é x1, o t é t1, para poder fazer a mudança de variáveis, a mudança dos extremos de integração. Ok? Então, o trabalho é dado pela integral de x0 até x1 de f dx. E para poder calcular esse trabalho, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma mudança de variável de x para t. Então eu vou conseguir escrever isso daqui como f de x de t, que isso aqui é o x, né? Aonde está o dx, eu consigo colocar x de t dt, e os extremos de integração, que eram x0 e x1, vão passar a ser t0 e t1. Então eu consigo escrever isso daqui como integral de t0 até t1 de f de x de t, aonde está x', eu consigo colocar v de t dt. Ok? Então essa é a primeira parte da dedução. E aí o que a gente vai fazer naquela expressão que a gente obteve anteriormente é substituir o f de x de t por m vezes a de t, né? Usando a segunda lei de Newton, que relaciona a força com a aceleração. Né? Lembrando aqui que tanto a força quanto a aceleração são forças e acelerações em funções do tempo. Tá? Beleza, então vamos olhar aqui embaixo o que a gente obtém a partir daí. Né? Tal é a integral de x0 até x1 de f de x dx. A gente já escreveu isso aqui como integral de t0 até t1 de f de x de t v de t no slide anterior. Tá? Agora, o que eu vou fazer aqui é trocar f de x de t por ma de t, usando a segunda lei de Newton. Né? E agora, nessa expressão aqui, que é a integral de t0 até t1 de massa vezes a aceleração vezes a velocidade de t, nós vamos fazer uma outra substituição, né? Por quê? Porque aqui eu tenho a de t e tenho a sua derivada v de t. Então o que eu vou fazer é uma nova substituição aqui. Que substituição é essa daí? Né? Essa daí o que eu vou escrever é dv. É a mesma coisa que v' de t dt, que é igual a de t dt, para poder trocar a de t dt aqui por dv. Ok? Fazendo essa substituição, então, né, e observando como que os extremos também vão variar no t0 e no t1, agora eu vou mudar para a variável v, isso aqui vai ser a velocidade em t0 e a velocidade em t1, então isso aqui vai ficar massa da integral de v0 até v1 de v, isso aqui é dv, então eu obtenho a integral de v0 até v1 de v dv, vezes a massa. Né? Integral de v dv é fácil de calcular, é v ao quadrado sobre 2, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, calculado nos extremos, que é v0 e v1, e isso daqui dá exatamente a variação da energia cinética que a gente estava procurando. Né? Então, só para chamar a atenção, o que nós fizemos para demonstrar que o trabalho é igual à variação da energia cinética foi simplesmente usar a segunda lei de Newton e para poder fazer duas substituições na integral inicial, ok? Mas isso mostra o quanto de hipóteses matemáticas estão escondidas dentro de um pequeno fato físico corriqueiro. Bom, a última aplicação que eu queria fazer com vocês está intimamente ligada à origem do cálculo, né, que é a lei de Hooke, do mesmo modo que a lei da gravitação está intimamente ligada, né? O primeiro exemplo que eu fiz para vocês, que a lei da gravitação está intimamente ligado com o nascimento, ou pelo menos com a popularização do cálculo como ferramenta nas ciências, a lei de Hooke também está. Né? A lei de Hooke é uma lei sobre a força necessária para comprimir ou esticar molas por um certo tanto x a partir do seu comprimento natural. O comprimento natural é o comprimento que a mola tem quando não está sendo exercido força sobre ela. Né? E essa lei me diz que para comprimir a mola
ou esticar a mola x unidade, são necessários uma força de kx, né? Então, essa força é linear em função do quanto você quer comprimir ou esticar para alguma constante k. Okay? Bom, então eu quero fazer com vocês um exemplo usando a lei de Hooke numa mola, né? Então, é aplicada uma força de 20 libras que estende uma mola de comprimento natural 1 centímetro para um comprimento de 6 centímetros. Eu pergunto quanto trabalho foi realizado ao esticar a mola esse tanto aí, ok? Beleza, então vamos lá. Tá? Então a gente está na seguinte situação, né? A mola tem um comprimento, o comprimento inicial dela é 1, depois passa a ser 6, né? Então a mola é esticada por 5 centímetros a partir do seu comprimento natural. É importante observar aqui que não é importante o tamanho inicial da mola, nem o tamanho final da mola, mas o quanto ela é mudada em relação ao seu comprimento inicial. Então, nesse problema aqui, é importante observar que o comprimento inicial, em relação ao tamanho inicial, é 0, e no final, ele é 5 centímetros em relação ao comprimento inicial. 6 menos 1, que é o comprimento inicial da mola. Tá? Também é importante a gente ver que as unidades estão dadas de maneiras bizarras aqui, né? A nossa força é dado como sendo 20 libras e a gente precisa passar isso daí para o Si. Então a gente precisa verificar como que eu converto libras para Newton e isso é feito multiplicando por 4,44. 4,44 vezes esse 20 aqui vai nos dar aproximadamente 89 newtons. Okay? Então a força foi de 89 newtons. A gente precisa primeiro calcular a constante da mola que não nos foi dado, mas isso é fácil de calcular porque a gente sabe que para realizar um deslocamento, né, esse deslocamento aqui também, isso aqui foi 5 centímetros, né, que nas unidades do Si é 0,05 metros. Né? Então, para calcular as unidades, eu sei que a força para deslocar 0,05 metros, ele é da forma K X, que nesse caso é 0,05. Isso daqui tem que ser igual a 89, tá? Então, daqui eu tiro que o meu K é igual a 1780, tá? As unidades aqui agora vão ser Newton dividido por metro. Ok. Então, agora nós sabemos qual é a força, nós podemos calcular qual é o trabalho. O trabalho vai ser dado simplesmente com uma integral de 0 até 0,05, lembrando que só importa a posição em relação ao comprimento natural, de Kx, que é 1780 x dx. Né? Essa integral é facinho de calcular, ela vai dar 890, né? Isso aqui dividido por 2, x ao quadrado, calculado nos extremos de integração, que são de 0 a 0,05, e isso daqui dá aproximadamente 2,225 Newton por metro. Ok? Então a gente conseguiu calcular o trabalho realizado para fazer a mola se esticar e passar de 1 centímetro para 6 centímetros. Ok, tá? Então, o que a gente viu nesse vídeo, né? O que a gente viu nesse vídeo foi, primeira coisa que a gente fez foi modelar
o trabalho por uma força que depende da posição, né, usando integrais, e depois nós calculamos vários exemplos de forças que dependem da posição, do trabalho realizado por forças que dependem da posição. Tá? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre volume. Tá? Fiquem bem.